Olá, meu nome é Lidiane Dias Vige, RU 3560537. Faço curso de bacharelado em Letras no Polo São Sebastião de Porto Alegre. E este é meu portfólio A2 de 2021, Empreendedorismo, Criatividade, Inovação e Responsabilidade Social. E para este portfólio, a temática principal é Cultura Surda e Libras no Polo. Para dar início, vamos fazer uma contextualização histórica sobre a língua de sinais do mundo. A língua de sinais teve início em 1755, quando o abade francês Charles Michel desenvolveu um sistema de sinais para alfabetizar as crianças surdas, que eram consideradas incapazes de aprender e interagiam com a sociedade por meio de mímicas. Neste mesmo ano, fundou a primeira escola para surdos, ensinando a partir de um sistema de sinais que ele mesmo desenvolveu, usado até hoje como base. Em 1881, no Congresso Internacional de Milão, houve uma votação para decidir qual metodologia usar na sala de aula: oralismo ou língua de sinais. Infelizmente, essa votação foi feita somente por ouvintes, e a língua de sinais foi banida das escolas. Em 1960, o fracasso do oralismo leva à metodologia da comunicação total, a língua de sinais com a oralização juntas. Com o tempo, a língua de sinais evoluiu, se espalhou pelo mundo, e hoje em dia já há mais de 200 línguas de sinais para cada região. Aqui no Brasil, a língua de sinais começou em 26 de setembro de 1857. Dom Pedro II convidou o professor surdo Edward Hood para vir conhecer o Brasil e também fundar a Instituição de Surdos Mudos, o atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES, usado para ensinar a língua francesa de sinais e os sinais usados pelos surdos brasileiros, além da língua escrita. Apesar da proibição da língua de sinais estar mundialmente proibida desde a votação de Milão, no Brasil, ela continuou sendo usada até 1957, o que não durou muito essa proibição aqui, já que nos anos 60 ela recebeu reconhecimento acompanhado das críticas sobre o método misto, pois língua de sinais e língua portuguesa são dois idiomas diferentes, o que poderia gerar confusão na cabeça dos alunos. Em 2002, é reconhecida a língua brasileira de sinais pela Lei nº 10.436, como meio legal de comunicação e expressão. Mas não é a segunda língua oficial do Brasil, pois para ser segunda língua oficial de qualquer país, ela deve ser falada pela maior parte da população, o que não acontece aqui. Cultura surda. A cultura surda é um modo de vida de surdo, como ele interage com a sociedade e como ele se percebe dentro dela. Como nós ouvintes, os surdos têm a própria cultura. E exemplos de elementos dessa cultura são a língua de sinais, a campainha luminosa, teatro, piadas, poesia e literatura surda. Histórias infantis adaptadas também são outro exemplo, como a Cinderela surda, o Patinho surdo. A cultura surda é importante para que o surdo desenvolva sua identidade e troque experiência com outros surdos. A cultura surda no Brasil. A cultura surda no Brasil está ganhando espaço. Entretanto, ainda sofre muito preconceito por parte de ouvintes desinformados. Em 2016, foi implantada a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um conjunto de normas destinadas a assegurar e a promover o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Manifestações em prol da comunidade começaram a ter mais visibilidade. Como a exemplo, eu trouxe a campanha Legenda Nacional, que foi criada em maio de 2004. Filmes nacionais no cinema não são disponibilizadas legendas, pois, de acordo com os produtores, não há necessidade de legenda para filmes brasileiros, já que o povo brasileiro sabe português, esquecendo-se completamente da comunidade surda. A campanha começou em 2004. Em 2012, tivemos o primeiro filme brasileiro com legenda.
o filme Cine Hollywood. Infelizmente, ele não foi o primeiro de uma série de filmes. Ele foi um caso isolado. Ouvintes e a Libras. A interação entre ouvintes e surdos é fundamental para a inclusão e quebrar o preconceito, além de ser fundamental que nos diversos setores da sociedade haja conhecimento da cultura surda. Os surdos no Brasil representam 5% da população brasileira, e a maioria desses cidadãos são oralizados, ou seja, fazem leitura labial e aprenderam a falar português. Mas mesmo assim sofrem situações complicadas de comunicação com ouvintes. Como, por exemplo, na área da educação. Em salas de aula, alunos surdos passam por muita dificuldade a aprender quando não há intérpretes e eles têm que fazer a leitura labial, pois não conseguem muitas vezes acompanhar a explicação do professor até chegar ao ponto de desistirem, por ser um método muito cansativo a eles. Além do que, o professor anda pela sala, então eles não têm uma boa visão de sua boca para fazer a leitura labial. A posição em que o aluno fica sentado e o professor de em pé também dificulta. Outras situações que são complicadas a eles é conversar com um ouvinte que não sabe Libras e não tem conhecimento sobre a cultura, e na hora de conversar o ouvinte grita para fazer com que o surdo ouça melhor, ou então virar o rosto, falar com a mão cobrindo a boca. São coisas que dificultam a comunicação. A Libras poderia tornar-se segunda língua oficial do Brasil, o que acabaria com estes problemas, essas situações. E para isso acontecer, ouvintes, como eu já disse antes, os ouvintes devem aprender Libras. Deste modo, aqui estão alguns cursos e aplicativos que auxiliam na capacitação de ouvintes em Libras. Pesquisando pouco tempo na internet, você vai encontrar vários cursos e aplicativos, tanto pagos quanto gratuitos. Aplicativos como Librazuca, Rentalk, Libras, entre muitos outros. E aqui estão alguns exemplos de cursos, como Universidade de São Paulo, Escola Virtual do Governo, EVG e SESI. São alguns exemplos de cursos online gratuitos. Nesse slide aqui há algumas fotos minhas praticando Libras, com sinais que correspondem a Oi, tudo bem? E neste, meu nome é, e ali está correspondente a cada letra do meu nome, Lidiane. Experiências locais bem-sucedidas com Libras, aqui no Rio Grande do Sul. A cidade de Canoas, em 2019, implementou uma nova base curricular em escolas com alunos surdos. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Bilíngue Vitória, são atendidas cerca de 40 alunos e as aulas são ensinadas em Libras e em português. As duas disciplinas têm a mesma carga horária de ensino, com 3 períodos semanais para cada conteúdo. Canoas é o primeiro município a incluir Libras ao currículo escolar no Rio Grande do Sul. O objetivo do currículo é tornar crianças fluentes em Libras. Libras e cultura surda. O que pode ser feito a Uninter pode disponibilizar e divulgar cursos básicos de Libras. Fazer uso de recursos tecnológicos com imagens que contribuem à inclusão e também a presença de intérpretes para auxiliar a comunicação. Chegamos ao final dos meus slides e eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam e pedir que deixem seus comentários, elogios, críticas construtivas e fazer 2 perguntas. O que vocês acham da iniciativa da Escola Vitória de implementar Libras no currículo do ensino fundamental? Vocês concordam com isso? E a outra pergunta é: vocês acham que o Brasil é capaz de se tornar um país bilíngue? Ou isso é uma utopia, um sonho impossível que não pode ser realizado?
Me digam aí embaixo e muito obrigada por terem assistido. Tchau!